Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta que vocês nos enviaram, que são sobre os rajados da madeira, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e por divulgarem nossos vídeos. Como sempre, recados rápidos, podem nos enviar, nós recebemos instrumentos para ajuste, não só do Brasil, mas do mundo todo. Hoje, o aprendizado, ficou muito mais fácil, Hoje, para ajustar o instrumento é só enviar, você não precisa, às vezes, morar longe, em outro estado, então ficou muito mais fácil. Para isso é só entrar em contato através do WhatsApp que está na descrição, que você vai falar diretamente comigo, tá bom? Enfim, vamos lá. A madeira tem aqueles, vou chamar assim, desenhos, rajos, marisatura, flame, ou seja, existem vários nomes, para aqueles desenhos na madeira. Eu estou falando destes desenhos aqui, que popularmente no Brasil são chamados de rajos. Aí eu já falei isso alguns vídeos atrás, eu recebi a pergunta, isso é natural? Isso foi colocado na madeira? Isso vem da madeira, certo? Esse rajado vem da madeira. E esses rajados, dentro de algumas concepções, quanto mais presentes, quanto mais regulares, quanto mais bonito forem, mais cobiçados eles são. Eu, na minha humilde opinião, no meu humilde interpretar, aqueles rajados que vem na madeira toda, tem aqui no braço, nas laterais, no tampo a madeira é outra, o abeto, então a concepção é outra. Esses rajados são lindos, na minha opinião, A gente olha assim aquela madeira toda rajada, eu recebo a pergunta se isso é natural. Normalmente sim, isso nasce na madeira. Por que normalmente? Vamos chegar lá. A gente pega o bloco de madeira, eu acabei não colocando aqui para esse vídeo, e está lá na madeira. Quando se escava um fundo, a gente vai escavando e a madeira que sai, ela é rajada, ela tem esse desenho. Isso está na madeira, tá bom? Agora, existe uma outra questão. Às vezes, para simular esses rajados, algumas oficinas e fábricas desenham esses rajados, simulam esses rajados. Por quê? Quem olhar fala, nossa, é rajado. Ah, mas isso não deveria... Aí vai depender de como a oficina vende, se ela fala que é ou não é. Tem gente que vai gostar, tem gente que não, eu não vou entrar nesse mérito. Não, se a madeira não tem que colocar, E eu não colocaria, tá? Eu não colocaria. A madeira tem que ser natural, porque eu sou um indivíduo que gosta muito de madeira, os veios naturais, eu gosto dela natural como ela é. Eu, tô falando minha concepção, Então, o que acontece? Você tem o que é rajado natural e o que não é rajado natural. Como identificar? Com o passar do tempo, a gente só de olhar identifica. Às vezes um músico vem presencialmente ou me manda foto pelo WhatsApp para eu fazer uma avaliação prévia antes dele enviar um instrumento e é um instrumento tal. A pessoa se assusta, mas como você sabe? Eu nem falei. Depois de muitos anos, a gente olha o instrumento, a gente sabe o que é, sabe de onde provém. E assim também, no caso do rádio, olha, não, isso é um rádio falso, esse é um rádio verdadeiro. Como a gente sabe? Primeira das maneiras, a gente olha, vou fazer nesse aqui que tem alguns rajados. A gente olha o instrumento e vê que ele tem um rajado. E aí a gente vai olhar por dentro. E aí esses rajados normalmente estarão replicados por dentro. Entenderam? Porque se está na madeira, tem por fora e não tem por dentro, foi feito externo, antes do verniz. Então, essa é uma das maneiras. Você olha, aqui não tem rajado nenhum, Então, provavelmente, este rajado foi feito ali de maneira artificial. Isso desvaloriza o instrumento? Isso condena o instrumento? Depende. Aí tem que ser feita uma análise naquela circunstância, tá bom?
Perfeito. Qualquer outra maneira, porém essa maneira às vezes eu já vi falhar, às vezes eu já vi ser rajado, mas o fundo vem de um estilo, vem de uma escola que a madeira não estava bem acabada por dentro. Então, como ela estava um pouco irregular, não dava para ver com nitidez os rajos, mas eles estavam ali, então também tem que tomar esse cuidado. Segunda das maneiras de você verificar é que você mexe e ele muda de cor. Então aqui, eu não sei se daí vai dar para ver. Eu acho que não, mas daqui eu vejo com clareza. Quando eu faço esse movimento, o rajado muda de cor. Onde a gente tem um desenho escuro, vai para o claro. Onde tem o claro, vai para o escuro. Isso é um rajado natural. O rajado natural, ele tem esta mudança, tá? Então isso é um indício, tá? Isso é um indício que normalmente não falha. Mas, certa vez, eu peguei um instrumento aqui no ateliê que não era rajado mesmo. Até porque, outro indício, vou passar outra maneira que eu lembrei aqui, né? Eu fui falar, lembrei. O rajado, ele tem um filete, que é uma interrupção, né? Que ele é encrustado, é cavado, e ele vem aqui na borda. Então, muitas das vezes, você vê ele saindo aqui. Às vezes, não com tanta nitidez, mas às vezes você vê o rajado ali na borda. Esse é mais um indício que eu passei para vocês. E aí, esse violino, que eu falei, eu vi ele, né? E não era rajado. Estava assim na cara. Instrumento muito simples, que não tem nenhum problema. E aí eu já aproveito para me antecipar a mais uma pergunta. Instrumentos assim mais simples podem ser ajustados? Claro que sim. Qualquer instrumento pode, vírgula, não só pode como deve ser ajustado. E esse violino simples que estava aqui mudava de cor. Nossa! E aí eu olhei por dentro, não era. Bom, usaram uma técnica. E aí eu pensei, verifiquei, peguei o verniz, e o que eu cheguei mais próximo, por uma dedução, é que usaram um tipo de adesivo. Então, fizeram um tipo de um adesivo que muda de cor, meio que, não vou usar a palavra refletor porque não é, e depois fizeram um verniz. Então, ele mudava de cor, mas não era rajado de verdade, tá bom? Então, transmiti aqui para vocês um pouco da minha experiência com esses rajos que eu já vi aqui. Meu instrumento não é rajado, quer dizer que ele seja ruim? Não. Existem grandes violinos, se vocês pegarem os catálogos, grandes violinos que não são rajados. Fantásticos. Existem violinos rajados que também não são tão bons. Então o rajado por si só não vai tornar o violino bom. Para que é bonito, é verdade, é bonito, né? Não tem rajado, pode ser ajustado? Sim. Tem rajado, pode ser ajustado? Sim. Tá? Estou tentando colocar todas as dúvidas a esse respeito. E pasmem, certa vez, né, eu representava aqui no Brasil alguns arcos, né, muito bons, não vou falar marca, que hoje eu não trago mais arcos, tenho só alguns últimos antigos que a gente vende aqui. E certa vez eu recebi um lote, os arcos de pau-brasil, não era de átiro, átiro não serve para arco, né? Eu já vi alguns talões barrocos, é outra coisa. E esses arcos tinham os rajadinhos e mudavam de cor. É raro, mas às vezes a gente vê pau-brasil rajado. Então existem algumas madeiras que são rajadas. Se vocês quiserem eu posso falar a respeito disso, de alguns defeitos que ocorrem na madeira, enfim, né? Eu posso me aprofundar um pouco mais nessa questão da madeira, tá bom? Então, eu mostrei para vocês algumas maneiras de identificar se a madeira é rajada ou não. Para finalizar, só a última coisa. Eu fiz aqui, há um bom tempo atrás, não lembro se foram 10 ou 12 coisas que você deve analisar antes de comprar um instrumento. De todas elas, tem uma que é muito importante, que eu falo assim, você deve analisar dentro do valor que você vai comprar. Por quê? Vamos imaginar que um indivíduo, né, um indivíduo A, fulano,
ele tenha um carro de alto luxo, uma Mercedes, um Jaguar, um Bentley, um desses carros aí. E aí ele vai comprar para dar de presente para alguém da família dele, do indivíduo B, um carro simples, um carro popular. Ele não vai conseguir analisar com a mesma profundidade, com os mesmos critérios que ele avaliava aquele carro, o carro mais simples, certo? Não, esse carro não tem isso, não tem aquilo, não é madeira no painel, não tem isso aqui, o carro não flutua, o carro não dirige sozinho. É claro que não. Né? Uma peça desse carro de luxo custa mais do que o do carro inteiro. Então esse mesmo bom senso, né, que precisa guiar todos nós quando a gente vai adquirir um instrumento para a gente fazer uma avaliação dentro da média de valor daquele instrumento, eu já falei isso aqui, guia a gente na hora do rajo. Então você olha, vai verificar se o rajado é verdadeiro ou não, mas poxa, é um instrumento de fábrica que, embora nossa moeda esteja desvalorizada, não é um instrumento caro. Então não tem como você exigir que você tenha uma madeira que só ela mesmo custaria mais do que um instrumento inteiro daquele, ou vários daquele, tá bom? Ou seja, é legal, é importante, é interessante, é válido você saber se o instrumento é rajado ou não? Com certeza. Porém, a gente tem que saber se guiar, né? Se esse instrumento está dentro daquela média de valor ou não. Não adianta, essa marizatura, tá, mas nós estamos falando de um instrumento que vale a pena ajustar, merece ajuste, é legal para quem está começando, para quem não tem como adquirir um instrumento melhor, mas eu não vou exigir aquela marizatura toda, tá bom? Espero que tenha conseguido ser claro para quem fez essa pergunta. Desde já agradecimento por nos acompanhar e podem nos enviar o instrumento de vocês para ajuste de onde estiverem. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.